Bom dia, boa tarde, boa noite, crianças. Tudo bem com vocês? Espero que esteja bem. Hoje a gente vai estudar a matéria de História, a semana 3, tá bom? O que a gente vai estudar? As pessoas e os grupos que compõem a cidade e o município, o lugar em que vivemos. Os objetos de conhecimento serão os patrimônio histórico e cultural da cidade ou do município em que a gente vive. A produção dos marcos da memória, quer dizer, as ruas, as praças, escolas, monumentos, museus, se tiver, e etc. A gente vai trabalhar as habilidades. Olha que bacana, são duas habilidades. Vai ser a número 4, a número 5. HI significa história e são habilidades relativas ao terceiro ano. E lá fala o seguinte: a gente vai identificar os patrimônios históricos e culturais da nossa cidade ou região e discutir as razões culturais, sociais e políticas para que assim sejam considerados, visando preservar e perceber aquilo que esses patrimônios materiais e imateriais revelam sobre a história local e regional. E a habilidade 5 fala assim, identificar os marcos históricos do lugar em que vive, compreender significados com vista à valorização, reconhecimento e preservação. Os conteúdos relacionados são os patrimônio histórico e cultural da cidade de vivência nossa, né? A importância dos patrimônios culturais para a memória da cidade e região. A produção dos marcos da memória, os lugares de memória, rua, praça, escola, monumento, museu, o porquê são considerados patrimônios históricos e valorização, reconhecimento e preservação do patrimônio, né? A gente não pode sair aí degradando tudo. Orientações aos pais e responsáveis. Prezada família, encaminhamos as atividades aqui presentes para orientar e apoiar os estudos da criança em casa. Leia juntamente com a criança o passo a passo de cada atividade, para que entendam melhor e se sintam confiantes ao fazê-la. Aqui ele fala assim, querida criança, para realizar as atividades, leia o texto explicativo abaixo com atenção e calma. Se precisar, peça ajuda a um adulto de sua família. A observação e a exploração do meio em que vivemos, criamos várias possibilidades. A observação e a exploração do meio em que vivemos, a gente cria a possibilidade de reconhecer, valorizar, preservar e divulgar o nosso patrimônio. Por isso, faça as atividades com bastante atenção, tendo em mente a riqueza patrimonial que o cerca. Então, vamos lá. Aqui ele fala assim, referência sobre o assunto, essa Maria de Lourdes Pereira, etial. Etial significa assim, e outros, quer dizer, mais de um autor escreveu o Guia Básico da Educação Patrimonial. Olha lá, ele está disponível nesse site, Lembra que a Damares falou ontem que gov significa do governo, tá? Então, é um órgão do governo. Toda vez que você vê num endereço de site gov, significa governo, tá bom? E esse documento, esse Guia Básico de Educação Patrimonial, né? Ele foi acessado em 19/7/2020, às 21 horas, para poder a pessoa que fez essa atividade para vocês entender o que poderia falar com vocês. As atividades. Preservação dos patrimônios. Seguinte. Não são apenas os lugares que podem ser considerados fontes de informação e pontos de conexão entre o presente e o passado. Danças, músicas, objetos, forma de preparar os alimentos e outros bens que possuem grande valor histórico. Lugares, objetos e costumes possuem um valor que ultrapassa o material, né? Então, tudo tem história, tudo tem por que aconteceu, como aconteceu, não é? Então, a gente tem que estar sempre atento a isso.
Então vamos lá, ó, ele fala aqui, ó, objetos, lugares, objetos e costumes possuem um valor que ultrapassa o material, constituem um patrimônio imaterial, uma rica herança cultural. Por meio dele podemos reconhecer a história e compreender melhor o mundo em que vivemos no presente. A preservação dos patrimônios conta com o trabalho de muitas pessoas. Olha lá, ó, temos os historiadores, os arqueólogos, professores e os membros da comunidade, né? São fundamentais para manter viva a memória e a história de um local. Olha lá, a gente tem uma foto, né? Ó, fotografia Ana Luísa da Silva, uma foto de 2010. Vamos ver. Parecendo uma foto lá da Bahia, dos Pais de Santo. Festa do Rosário. Ah, olha lá, tá parecendo Festa da Bahia. Na verdade, aqui, ó, Festa do Rosário, cidade de Oliveira, em Minas Gerais. Tá vendo? Em sua cidade, existem manifestações que fazem parte do patrimônio imaterial? Se tiver, registre algumas características dessas manifestações. No caso, vai ser o congado, né? Que tem aí temos em Ibiraci. Tem Moçambique, enfim. Tem companhia de reis, folia de reis, tem cavalgada. Lá em Alpinópolis, no dia 25 tem cavalgada, tá? E Itaú de Minas também tem congada, ó. E tem festa de reis também. Marca um X nas ações descritas a seguir que contribuem para a preservação dos patrimônios, sejam materiais ou imateriais. Olha lá, então vamos marcar um X nas ações que contribuem para preservar os patrimônios. Valorização pela população, preservação de acervos e objetos, ausência de registros? Não ajuda, né? Pesquisa arqueológica? Sim. Alteração das características originais do patrimônio? Aí não vira história, né? Fica mais complicado. Depois, os patrimônios de sua cidade são preservados? Quais as iniciativas e projetos que ajudam ou ajudariam a conservá-los? Então, vocês vão estar colocando aí, né? Se nossos patrimônios estão preservados ou não e que iniciativas e projetos ajudam ou vão ajudar a preservá-los. Depois temos a quarta. Imagine que você é um guia turístico e vai receber pessoas de outras cidades que querem conhecer melhor a história e a cultura de sua cidade. Como você apresentaria sua cidade para os turistas? Faça um registro apresentando 5 motivos para outras pessoas quererem visitar a sua cidade, valorizando o patrimônio local. Aí a gente tem uma moldura diferenciada aí para vocês estarem escrevendo o que tem de legal aí em Ibiraci para os turistas gostarem, né? Então, por hoje é isso, tá? Fiquem com Deus e até uma próxima aula. Tchau, tchau!